Boa noite, bem-vindos ao nosso Evangelho de hoje. Vamos libertar os nossos pensamentos, as preocupações. Vamos agora comungar uns com os outros, este grande quadro de esperança que une todos aqueles que aderiram à cadeia da fraternidade, que é exatamente o Evangelho no lar. Então vamos cantar uma canção para harmonizar as nossas mentes. A oração é assim o nome da canção. Venho com as minhas mãos vazias, venho te levar minha oração, venho em busca de melhores dias, venho com Jesus no coração, ajuda-me, Senhor Jesus, perdoa-me, dá-me tua luz, ajuda-me a ser cristão, a perdoar do coração. Vem, Senhor, mitigar as dores do mundo. Vem, Senhor, alertar a humanidade. Traz, Jesus, esse teu olhar profundo. Vem, Jesus, acordar-nos para a verdade. Perdoa-me tanta ilusão, acode ao mundo em provação, ajuda-me a ser cristão, a perdoar do coração. Senhor Jesus, pedimos que permita estejam connosco esta noite os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos protetores, para que possamos harmonizar o nosso ambiente familiar, acernar os nossos espíritos, carregar para nós a proteção das suas forças. Tem connosco, Senhor, abençoa o nosso Evangelho desta noite. Perdoa-me tanta ilusão, acode ao mundo em provação, ajuda-me a ser cristão, a perdoar de todo o coração. Do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos, o item 16. Pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Escutai esta palavra do Mestre, todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demónio. Abri os ouvidos, que é chegado o momento de entender. Bastará trazer o livre aparência do Senhor para ser um fiel servidor? Bastará dizer sou cristão para seguir o Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Uma boa árvore não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Eis as palavras do Mestre, discípulos do Cristo, compreendei-as bem.
Quais são os frutos que deve produzir a árvore do cristianismo, árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com a sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigam todos os que hão de agrupar em torno dela? Os frutos da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e de fé. O cristianismo, tal como fez depois de muitos séculos, continua a pregar essas virtudes divinas, esforça-se por espalhar os seus frutos, mas com poucos os colhem. A árvore é sempre boa, mas os jardineiros são maus. Quiseram moldá-la segundo as suas ideias, modelá-la de acordo com as suas necessidades. Cortaram-na, diminuíram-na, mutilaram-na. Os seus ramos estéreis já não dão maus frutos porque não produzem nenhuns. O viajante cansado que se detém sob a sombra para procurar o fruto da esperança, que deve dar-lhe a força e a coragem, somente vê uma ramaria árida, pronunciando tempestade. Em vão pede ele o fruto de vida à árvore da vida. As folhas caem secas, a mão do homem tanto as remexeu que as crestou. Abri, pois, os ouvidos e os corações, meus bem-amados. Cultivai essa árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que lhe apontou vos convida a tratá-la com amor, e vós ainda havereis de dar em abundância os seus frutos divinos. Conservai-a tal como Cristo vos-la entregou. Não a mutileis. A sua sombra imensa quer estender-se sobre o universo. Não lhe corteis as ramagens. Os seus frutos benfazejos caem abundantes para alimentar o viajante faminto que deseja chegar ao termo da jornada. Não amontoeis esses frutos para os armazenar e deixar apodrecer, a fim de que a ninguém sirvam. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. É que há sambarcadores do pão da vida, como os há do pão material. Não sejais do número deles. A árvore que dá bons frutos tem que os dar para todos. E depois procurar os que são famintos. Levai-os para debaixo da árvore e partilhai com eles do abrigo que ela oferece. Não se colhem uvas nos espinheiros. Meus irmãos, afastai-vos dos que vos chamam para vos apresentar as sarças do caminho. Segui os que vos conduzem à sombra da árvore da vida. O Divino Salvador, o justo por excelência, disse, e suas palavras não passarão. Nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Que o Senhor de bênção vos abençoe, que o Deus de luz vos ilumine, que a árvore da vida espalhe sobre vós os seus frutos com abundância. Crede e orai. Simeão, Bordeus, 1863. A mensagem deste Evangelho, do livro Caminhando com Jesus, psicografia de Arnaldo Costeira, mensagem de Teresa Magalhães Costeira. Olha para o que eu faço. Aqueles que me dizem Senhor, Senhor, não entrarão no reino dos céus, mas só aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas eu não fiz nada de mal. É uma exclamação frequente, muito porque por virtude de termos, ao longo dos tempos, descansado à sombra do pecado que não deveríamos praticar. De verdade está certo. Foi assim que, na sequência da recepção das tábuas da lei, Moisés ensinou o seu povo: não fazer aos outros o que não queres que nos façam. E assim aconteceu durante mais de 1500 anos, em que os judeus, crentes num Deus único, sob a pena de castigos eternos, evitam fazer o mal aos outros com medo do castigo divino. Por isso é que a rotina das práticas religiosas impôs a vinda de Jesus, não só para confirmar a lei, mas para a esclarecer e desenvolver, ensinando que devemos principalmente fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Foi assim que, ao longo dos tempos, e lamentavelmente ainda hoje ocorre, os dirigentes religiosos tiveram e têm 2 pesos e 2 medidas, apontando as condenações aos seus seguidores se não lhes obedecerem, mas colocando-se à margem da lei, não fazendo conforme aconselham. E generalizando, todos fazem o mesmo, apontam os erros dos outros, mas não se debruçam sobre os seus próprios erros. Analisando a vida messiânica de Jesus, facilmente entendemos como os espíritos benfeitores o apontaram como modelo e guia da humanidade, porque bastará seguir o seu exemplo para se perceber como não chega a saber a doutrina de cor e salteado, mas é necessário saber, mas também praticá-la.
Então cuida do teu aperfeiçoamento, na certeza que será a tua consciência a apontar-te o caminho a que seguires. Mas não fiques a dormir à sombra do não fazer mal. É preciso que te entregues a fazer o bem que puderes. O que faria Jesus no nosso lugar? Esta é uma pergunta que nós, baseados nestas duas leituras de hoje, a árvore e os frutos, deveríamos fazer. O que faria Jesus? A cada instante que nos venha a necessidade de praticar algo, de pensar em algo, de dizer algo, deveríamos começar por perguntar-nos que diria, que faria Jesus no nosso lugar. Porque é evidente que a vida de Jesus é uma vida de exemplo, não uma vida de se falar e depois não fazer. Foi por isso que ele ficou eterno, foi por isso que ele dividiu a humanidade, porque ele veio dizer exatamente isso. Nós temos conhecimento enfim, do ensinamento que Moisés deu ao seu povo, é um povo habituado, ou melhor, durante centenas de anos escravizado no Egito, sem ter direito a nenhum lapso de liberdade, mas ele tinha que ensinar, adaptar até a lei divina às leis humanas, porque não era tempo de poder adaptar as leis humanas às leis divinas, porque hoje ainda não são, ainda não é hoje, ainda não se faz isso. Nós estamos habituados a pôr a nossa religiosidade ao fim de semana e durante o resto salve-se quem puder, é sempre a fazer para a frente. Sentimos em consciência uma reflexão sobre as nossas vidas, não as vidas dos outros, sobre as nossas próprias vidas. Então Moisés só poderia tornar o povo temente, apresentar-lhe as consequências do julgamento inflexível de um Deus que era, e passou a ser durante muitos séculos ainda, um Deus do terror, um Deus dos exércitos, um Deus da força. Ele não podia dizer, faz aos outros o que gostarias que os outros fizessem, porque de uma forma geral todos faziam mal uns aos outros. Todos viviam ainda a adoração do bezerro de ouro, a adoração das imagens, das estátuas, das coisas materiais. Então, ele só podia dizer, não faças, não faças, não fazer, não fazer. Mas Jesus veio completar isso. Se virmos, ele não alterou aquilo que foi a lei de Moisés, que foi a orientação de Moisés. O que ele disse foi que não deves fazer aos outros o que gostarias que os outros fizessem. Porém, faz aquilo que gostarias que te fizessem. É a ação já. Não fazer é bom, é necessariamente bom, porque evitamos erros que se acumulam na nossa consciência, mas é preciso que nós contrariemos ou neutralizemos esse fazer que muitas vezes ainda é da nossa própria imperfeição, mas fazermos o bem para podermos libertar-nos do mal que fomos fazendo. E é nestas mensagens, nestas leituras que hoje vivemos, que temos essa reflexão. Antes que tomemos uma atitude qualquer na nossa vida, coloquemos esta pergunta, que faria Jesus? Porque a vida de Jesus é uma vida de exemplo. É uma vida de renúncia, é uma vida de entrega às coisas do bem, ao fazer sempre o bem. E a não julgar e a perdoar incondicionalmente, como o fez o alto da cruz, quando pediu a Deus que perdoasse aquilo que lhe estavam a fazer, porque não sabiam aquilo que faziam. É esta necessidade hoje em que nós vemos a sociedade mergulhada cada vez mais num materialismo doentio. Veja-se como agora se prepara esta abordagem da morte assistida, não é? Como se já não fosse doloroso assistir à morte dos nossos familiares, dos nossos entes queridos. Agora passa-se a estabelecer por lei, ou quer-se criar por lei, a ideia de que quando os velhos já são trapos, bom, já não vale a pena aguentá-los. E qualquer dia teremos aquilo que eram as grandes decisões de Hitler, que tão condenado foi, que tão criticado foi. Nós vamos ter também a possibilidade das pessoas, ou melhor, a tentativa da possibilidade das pessoas que têm deficientes profundos nos seus lares, que têm que suportar essa educação, esse acompanhamento, com tantos sacrifícios, se calhar vamos ver também o direito de poderem antecipar a morte, porque já não há outra solução, antecipar a morte para se libertarem do sofrimento. Isto é, o galopar sobre essas ideias extremistas que tantos anos foram condenadas e agora parece que são claramente da determinação de pessoas sem escrúpulos em colocar em corpo de lei. Como se isso fosse possível abreviar depois no mundo espiritual as consequências daquilo que se faz, as consequências daquilo que se pratica. Estamos a refletir um pouco. Talvez cada um de nós pudesse ser uma bandeira pela vida.
uma bandeira pela vida, como Jesus foi uma bandeira pela vida. Quantos curou? Quantos libertou das dores morais e das dores físicas? Podia ter abreviado as coisas, assim, pois morre em paz. Chegou a tua hora. Mas não, ele fez questão de explicar, de provar que a hora chegará, mas no momento próprio, não como nós a desejamos, às vezes por questões meramente de facilitismo e também de nos libertarmos dos problemas que a vida nos traz. Vamos pensar neste assunto. No momento, como eu digo, que os materialistas tomam a dianteira no debate pela morte, em vez dos espiritualistas tomarem a dianteira pelo combate a favor da vida. Uma questão. Relativamente a quando um doente está ligado já às máquinas, portanto precisa das máquinas para o organismo sobreviver, e é considerado, ou é dito pelos médicos, é que ele está em morte cerebral, pode-se optar por desligar as máquinas, visto o organismo só estar a sobreviver? Quer dizer, é uma opção que não tem nada a ver com aquela da pessoa não estar ligada às máquinas e ser antecipada a sua morte. É natural que quando, enfim, quer dizer, uma pessoa está ligada à máquina, está de coma, não é? Se não tiver que partir, e há casos que assim acontece, se não tiver que partir desligando as máquinas, não vai partir, não vai morrer. Por outro lado, se continuar a ligação às máquinas, pois a lei justa é assim mesmo, se tiver que continuar uma morte aparente, não é? Ainda ligada às máquinas, com certeza que vai estar. E por outro lado, se tiver que pagar isso já depois de ser sepultado o seu corpo, vai continuar, que é o que ocorre a maior parte das vezes, é que vai continuar agarrado à terra, sem saber o que aconteceu, e passar alguns meses, dias, meses, anos, até chegar ao fim, aquele que era a sua caminhada na Terra. Quer dizer, é evidente que nós sabemos, por exemplo, que faltando a energia, faltando a corrente, o doente pode realmente perder, quer dizer, deixar de ter vitalidade. Muitas vezes as máquinas imprimem vitalidade, vida física, mas ligando a máquina já não existe, o espírito já não está. Eu, perante essa dificuldade de saber, não é, se efetivamente o espírito já se desligou ou não, ou se já houve morte efetiva ou não, alguns médicos, eu questionei, fui questionando alguns médicos sobre o assunto, e eles dizem, o que eles dizem é que normalmente quando mesmo o doente estando ligado a uma máquina, médicos espíritas, não é? Obviamente, mesmo o doente estando ligado a uma máquina, que por norma os órgãos, todos os outros órgãos começam a entrar em falência. E começa a dar problemas e na maior parte dos órgãos entram em falência e é um sinal de que efetivamente pode ter a vida. Isso é uma questão que se a família, penso eu, se a família entender que deve continuar, mas os médicos devem deixar que decorra aquele tempo normal. Mas esta questão da falência dos órgãos vai acabar por anunciar aos médicos que já não há mais nada a fazer. E, portanto, agora, bem assim, vamos desligar as máquinas. Se o médico achar que tudo se conjuga para que haja vida, o médico assume essa responsabilidade, exatamente como no aborto, por exemplo. Se o médico ou a equipa médica achar que periga a vida da mãe e do filho, pode optar, isto espiritualmente é justificável na codificação, pode optar pelo aborto, isto é, neste caso, pela cirurgia que salva a vida da mãe. Porque a vida da mãe pode ainda permitir que o espírito reencarnante possa voltar. Agora, é uma opção, digamos assim, médica. Ser assim, a família olha, não, senhor, faz favor, desliga a máquina, pronto. Desliga a máquina é uma opção. Aqui o problema é que é interessante, porque nós quando falamos em eutanásia pensamos sempre nas máquinas, não é? Sim, mas aquilo que está em causa é que a maior parte, toda a pessoa, por exemplo, se eu agora contrair um cancro que sei que não tem cura, por exemplo, um tumor de pulmão, que sei que não tem cura, sendo legislado e sendo aprovado, portanto, permitido, eu posso dizer, eu quero morrer. E, portanto, nesse tempo ninguém me garante que não descobrem a cura.
A questão está aqui, não é? Porque agora permite qualquer pessoa que esteja em sofrimento com uma doença terminal possa pedir a eutanásia e morre e nunca se sabe se ela poderá ser curada ou não. Mas é uma coisa que é importante a gente perceber e espalhar e divulgar. É que se não tiver chegado a hora, mesmo que haja uma opção da pessoa, que é um pedido de suicídio, não é? Às vezes com recurso a alguém que pode colaborar nesse suicídio. Mas se não tiver chegado a hora, vai ter que responder por isso. E aqueles que fazem a vontade a quem pede, também vão ter que responder por um homicídio indireto, que realmente as pessoas agora já se justificam, ou melhor, já se questiona se o juramento de Hipócritas é assim ou se não é assim. Bem, pode ter havido ao longo dos anos a transformação do Hipócritas nos hipócritas, mas isso agora é uma questão que depois no futuro nós iremos entender melhor. Agora, sem dúvida, se o espírito tiver que passar, se não passa em vida terrena, vai passar já na vida espiritual, agarrado à terra, agarrado ao corpo, sem saber que morreu, e vai passar as suas dificuldades, vai passar as suas ansiedades e angústias. Isto são os conhecimentos que a gente toma pela prática, pelo exemplo das comunicações mediúnicas, que há muitos espíritos que se manifestam sem saber que morreram. E, portanto, quem está hoje, que tem alguma espiritualidade ou tem conhecimento espiritual, tem que ponderar isso. A alma parte, vira espírito, se ainda não tiver chegado a hora da partida, e ele optou, pediu para partir antes, e o outro que fez a vontade, pois vão pagar por isso tarde ou cedo. Há muitos espíritos que se mantêm na ignorância do que acontece e continuam a sentir o sofrimento e as dores físicas que sentiam e que, de alguma forma, levaram a pedir um abreviar da sua vida. Senhor Jesus, aqui estamos, Senhor, reunidos para aprender, para partilhar os Teus ensinamentos e dispostos, neste momento, a doarmos um pouco das nossas vibrações para que Tu possas levá-la através dos Teus mensageiros a todos aqueles que neste momento estejam em sofrimento, desesperados, com dores, a todas as mães que choram a partida dos seus filhos, que as Tuas vibrações, Senhor, que o Teu amor possa inundar os seus corações e levar-lhes alguma tranquilidade, alguma paz, para que consigam suportar mais uma caminhada. Fica connosco, Senhor. Abençoa todos os lares, todas as famílias. Que assim seja. Lindo, teu rosto me cativou, tão lindo, lindo, teu manto de azul do céu, tão lindo, esperança no mundo novo mesmo a chegar. Esperança para o pecador que vai voltar. És paz, és luz, és amor, Mãe de Jesus. És paz, és luz, és amor, Mãe de Jesus. Bela, a mais bela flor dos meus
Maria, santifico só e não sou nada. Maria, és a aurora minha madrugada. És paz, és luz, és amor, Mãe de Jesus. És paz, és luz, és amor, Mãe de Jesus. Então, muita paz para todos, que Jesus continue a abençoar os vossos lares. Até para a semana, se Deus quiser. Boa noite.